Fala, rapaziada do Legado Azulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes com vocês. Rapaziada, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse confronto do Clube do Remo contra o Amazonas, os números e também, claro, quem é o favorito para esse jogo. Quero muito também saber sua opinião. O que você acha desse jogo de amanhã contra a equipe do Amazonas, promessa de um grande público? Antes disso, meu amigo, esse vídeo ele tem o patrocínio de Esportiva Bet. Você quer apostar nesse jogo do Clube do Remo e nos outros jogos também do Campeonato Brasileiro da Série B, Série C, Série D, Série A, ligas europeias, outras modalidades, já que você não gosta de apostar no futebol, você quer apostar no basquete, tênis de mesa e outras modalidades? Primeiro comentário fixado está o link da Esportiva Bet. Se cadastrando agora lá, você tem a facilidade de ganhar, por exemplo, no pagamento antecipado em alguns jogos. Por exemplo, Remo e Amazonas. Se você acha que o Remo vai ganhar o jogo, aposta no Remo. Se o Remo fizer 2-0, você ganha independente do resultado final, tá? Tem também ali o cash out parcial, várias outras possibilidades para você garantir um dinheirinho nas suas apostas. Clica agora aqui primeiro, comentário fixado e se cadastre. Esse vídeo, galera, é patrocinado pelo professor Eduardo Trindade. Se você não entrou em contato com o professor Eduardo Trindade, está procurando aulas de reforço, entre em contato com ele, tá? O telefone dele tá na tela aí para você. Aqui embaixo você encontra também a rede social dele para você entrar em contato, tá? Professor Eduardo Trindade, aulas de reforço de matemática. Esse vídeo também, galera, tem um patrocínio de ótica, Ed Ótica, né? Se você não entrou em contato com o Ed, o telefone do Ed tá na tela aí para você. Entre em contato com o Ed para você comprar o seu óculos, renovar sua lente, sua armação lá no Ed, lá na Ed Ótica, tá? O telefone do Ed tá aí na tela para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouco sobre os números de Clube do Remo e Amazonas, tá? O Amazonas, o nosso adversário que ainda não venceu no campeonato, em 5 jogos, o Amazonas, ele somou apenas 2 pontos, né? Tá lá na zona de rebaixamento, é um time que vai vir querer aprontar contra o Remo jogando em Belém. Então a gente precisa ter muita atenção com o time do Amazonas, tá? Eu vou aqui falar os jogos do Amazonas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas, ele é o atual campeão do Campeonato Amazonense. O time venceu, derrotou aí o Nacional de Manaus por 2-1 e foi campeão amazonense. Mas a torcida do Amazonas está insatisfeita com a temporada, apesar do título estadual. O time foi muito mal na Copa Verde, né? A Copa do Brasil também foi eliminado precocemente da competição. Não apresentou um bom futebol até o presente momento, por isso está lá embaixo na tabela. Iniciou o campeonato perdendo por 1-0 para o Goiás, depois empatou em casa quando teve boa parte do jogo jogador a mais contra a Ferroviária. Aí contra o América Mineiro mais uma derrota jogando fora de casa por 3-1, perdeu em casa por 2-0 para o Avaí, empatou com o Atlético Goianiense. O time do Amazonas fez 3 partidas em casa, somou 2 pontos e 2 partidas fora. Essa agora é a terceira contra o Clube do Remo, né? E confronto entre Clube do Remo e Amazonas, os números são esses, são 3 partidas oficiais. Uma vitória do Amazonas jogando em Belém, uma vitória do Clube do Remo também jogando em Belém e um empate. As duas equipes marcaram o mesmo número de gols em partidas oficiais. O Clube do Remo marcou 5 gols e o Amazonas também marcou 5 gols. Os resultados: na Série C de 2023, jogando em Belém, o Remo perdeu por 2-1 para o Amazonas, tá? Na Copa Verde do ano passado aí tivemos 2 jogos. O Clube do Remo venceu em Belém com gol do Ribamar, quem diria, né? Venceu com gol do Ribamar por 2-1 e no jogo de volta, jogando em Manaus, um empate por 2-2, o Remo acabou eliminando o Amazonas daquela Copa Verde na ocasião. Agora será a 4ª partida entre as duas equipes, uma vitória para cada lado e um empate. O Clube do Remo é favorito para esse jogo, né? As casas de apostas todas apontam o Clube do Remo como favorito, isso não quer dizer nada. Na minha opinião, isso não quer dizer nada, o favoritismo do Remo ele tem que confirmar dentro de campo, jogando bola.
Senão não vai adiantar de bosta nenhuma, né? Esses números aí. A gente já viu favoritismos muito maiores serem quebrados por esse tal chamado de futebol. Sobre o Remo, né? O Remo tem uma campanha quase que oposta à do Amazonas. Inclusive, em casa, o Remo está 100% na competição. Venceu os 2 jogos de 2 equipes bem mais fortes que o Amazonas. Venceu a equipe do América e venceu a equipe do Coritiba. Além de 3 empates. Um empate na estreia contra a Ferroviária, também empatou com o Botafogo e empatou no último jogo agora contra o Criciúma. Criciúma esse que derrotou o Bragantino, que está muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando lá no Heriberto Rios. Falei para vocês, poucos times vão tirar pontos do Criciúma jogando lá. E quem tirar pontos, aproveitem. Aqueles que tirarem pontos do Criciúma, aproveitem. Tá? Porque é um time muito forte dentro de casa e o clube do Remo também é. Então, amanhã não há negociação de empate com o Amazonas. Com todo o respeito à equipe do Amazonas, com todo o respeito à cidade ali de Manaus e também ao estado do Amazonas, mas o clube do Remo tem que fazer o seu papel em casa. Se quer subir, tem que vencer 80% a 90% dos jogos em casa e roubar pontos dos adversários fora, tá? Essa é a minha opinião sobre o time do Remo. E vai ter oportunidade agora de entrar no G4. Por quê? De acordo com a matemática, se o Remo vencer os 2 jogos que tem agora em casa, ele entrará no G4 da competição. Ponto. Somando os 6 pontos que tem para somar em casa, o Remo entrará no G4 da competição. Pelo menos a 7ª rodada do campeonato, o clube do Remo vai fazer parte do grupo de acesso para a elite do Brasileirão. Você já imaginou o Remo na Série A, cara? Porque eu sei que tem muita gente, né, que fala, mas o Remo vai bater lá e vai cair de novo. Vocês estão pensando mesmo nisso, cara? Vocês estão pensando mesmo nisso? Eu não estou pensando nisso. Inicialmente, eu pensava nisso. Mas o presidente do Paysandu falou uma coisa que é muito importante. O presidente do nosso rival falou uma coisa que é muito importante. Um acesso para a Série A, você não tem que pensar em gastar muito e ficar lá na Série A. Você tem que pensar assim nisso, claro. Mas ele quis dizer isso, entendeu? Mas você tem que pagar, adiantar o que você teria de receita em 10 anos você vai ter numa temporada, que é jogando a Série A. É muita grana, gente, é muita grana. E aí você investe nas estruturas do seu clube. O presidente do Paysandu falou isso. E é claro, né? O Paysandu dificilmente vai brigar por acesso nessa temporada. Mas ele falou. O presidente do Paysandu falou isso. E eu fiquei pensando nisso. Porque, você vai levar em consideração o que o presidente do rival falou? Gente, nós temos que ter um pouco de inteligência e deixar um pouco a questão de rivalidade de lado e aproveitar algumas coisas positivas que você ouve. E isso aí abre a mente de muita gente, esse comentário do Aguilera, do Roger Aguilera. Por quê? O Remo vai subir para uma Série A depois de 32 anos, se não me engano, 33 anos, né? Jogar um campeonato que o Pará não disputa há 20 anos. Que a última vez que o Pará disputou foi com o nosso rival. O Remo não disputa a competição há mais de 30 anos. Eu não vi o Remo na Série A. Boa parte de vocês não viram o Remo na Série A. Tem gente que teve o privilégio de ver o Remo na Série A e jogando bem, né? Batendo de frente com times da elite do futebol brasileiro. Mas boa parte de nós não vimos. Mesmo que o Remo dispute uma Série A para cair de novo, o que é possível, tá? Aliás, é o mais provável de acontecer, mas o Remo teria que aproveitar esse tempo que ele estará na Série A do Campeonato Brasileiro para se modernizar, se estruturar. E depois sobe novamente, né? Já mais estruturado para poder fazer grandes campanhas lá na Série A. Ou faz um trabalho decente ali, um trabalho de maneira inteligente para ficar na Série A, com isso se modernizando, disputando torneios internacionais. Ontem eu falei da Sul-Americana, mas é interessante para o clube do Remo pensar em grandes torneios. Mas um acesso para a Série A, gente, seria coisa única para a gente, tá? Única para muitos de nós
que torcemos para esse clube e que o lugar desse clube é na Série A. O lugar do Remo é na Série A. O Remo, infelizmente, hoje não tem estrutura para jogar a competição. Não tem. Tá se batendo com a Série B. Imagina uma Série A onde você tem 12 times que são tubarões, né? 13, 14 times que são tubarões. Tubarões grandes. Eu não tô falando com todo respeito, tá, gente? Com todo respeito às agremiações. Mas eu não tô falando de Novo Horizontino. Eu não tô falando de Criciúma. Eu não tô falando de Atlético Goianiense. Eu tô falando de São Paulo, de Corinthians, de Flamengo, de Palmeiras, Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama, inclusive o Remo jogou na Série B e não perdeu nenhum jogo pro Vasco, lembram? A gente ganhou em casa e empatamos lá fora contra o Vasco. E outros times também, que se consolidaram aí com um trabalho de muita perseverança e um trabalho muito duro, né? Por exemplo, Fortaleza. O Bahia virou SAF, então eu não vou tirar o mérito do Bahia também, que tem uma grande torcida, é um grande clube do Nordeste. Mas, por exemplo, o Fortaleza, olha o Sport Recife, mesmo fazendo a campanha que está fazendo, foi um ano que o Sport Recife mais arrecadou dinheiro esse ano, essa temporada. São clubes que se tornaram potências, além do clube dos 12 que a gente fala, né? Porque ficaram muito tempo na Série A, pegando grana e investindo. O próprio Mirassol, né, que subiu para a Série B, estava investindo venda de jogadores. Teve um jogador que foi vendido do Mirassol, agora não estou lembrando bem o nome, mas ele foi vendido, foi pagado uma grana para o Mirassol e o Mirassol investiu no seu CT. Então a gente fala, empresário Mirassol. Não, é planejamento. Então, para o clube do Remo, na minha opinião, é sim necessário um acesso para a Série A. Por vários fatores. Vários fatores. E você sabe, né? O torcedor rival sempre vai falar isso. Vai subir para apanhar lá e vai cair de novo. Mas por dentro os caras vão estar... Caraca, mano. Os caras subiram para a Série A, velho. E a gente vai ter que suportar esses caras na Série A. Mesmo perdendo lá. É isso, tá? Deixa aí os comentários. Quero saber sua opinião sobre isso. O que você pensa também sobre o Clube do Remo na Série A. Até o próximo vídeo. Tchau.